Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Está começando mais um programa De Todo o Coração. Estamos também chegando ao 25º domingo do tempo comum. Oportunidade feliz do encontro semanal com Cristo ressuscitado, daquele que na ara da cruz oferece o seu próprio corpo em sacrifício, e por isso a palavra hóstia significa sacrifício, vítima, para que deste modo ele possa ressuscitar e viver. Esse é o centro da nossa fé e é, portanto, o centro do Evangelho de Marcos, do capítulo 9, que nós iremos meditar ao longo destes minutos felizes do nosso programa De Todo o Coração. E eu queria exatamente começar pelo Evangelho, muito bonito, como todo o Evangelho é, não se pode jamais duvidar da beleza, da profundidade e, ao mesmo tempo, também da força, do poder da Palavra de Deus, porque essa palavra é o próprio Cristo. Então, nós estamos, podemos dizer, no centro do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. É muito interessante que o Evangelho fala de duas estradas, uma física e outra histórica. A física é aquela geográfica em que os discípulos com Jesus estavam atravessando a Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse disso, exatamente diz o versículo 31, porque estava ensinando aos seus discípulos. Feliz de todo aquele que sabe que precisa saber, que tem consciência de que precisa aprender. Infeliz, triste, do soberbo que acha que já sabe tudo, que tem conhecimento e domínio de todos os assuntos, sobretudo daquilo que se refere à vida humana e à vida divina, à vida espiritual. Jesus estava ensinando aos discípulos e desse modo não queria absolutamente que ninguém soubesse, porque aquele tempo de travessia, de caminhada, de viagem, era exatamente para ensinar aos discípulos. Fazendo aqui um paralelo simplório, a vida é também uma travessia, a vida é também uma caminhada. E como nós aprendemos na escola da vida, mas a gente aprende com Jesus, quando Ele vai à frente, quando Ele caminha conosco, quando Ele é nosso companheiro na vida e na caminhada. E qual era o ensinamento básico, o ensinamento fundamental de Jesus para os seus discípulos? Era exatamente aquilo que no Monte Tabor, certa vez, uma voz do céu já tinha dito: este é meu filho bem-amado. Era aquilo que no próprio Monte Tabor, Jesus havia dito aos 3 discípulos amados, que o Filho do Homem devia sofrer muito, a paixão, deveria morrer e deveria ao terceiro dia ressuscitar. Esse é o centro da nossa fé. O mistério do Natal, que Deus se encarnou, mas o mistério da Páscoa, que Cristo padeceu na paixão, morreu e ressuscitou. Aqui está o âmago, o cerne, o centro do mistério da nossa fé e da nossa salvação. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Diz o versículo 32 de São Marcos que os discípulos ainda não compreendiam estas palavras. Assim como hoje também, nós fugimos da cruz, nós queremos uma salvação sem cruz, nós queremos missa sem sacrifício, queremos só o banquete e desprezamos o cordeiro que é imolado no altar. Ainda hoje nós temos dificuldade na fé
de compreender o mistério da paixão, morte e ressurreição. Queremos um Cristo vivo, mas não aceitamos o Cristo crucificado, embora carreguemos a cruz como adorno, a coloquemos em nossas salas, em nossos ambientes, como um bonito enfeite. Mas o Filho do Homem vai ser entregue por causa dos nossos pecados. Aqui nós podemos fazer a conexão com a primeira leitura do livro da sabedoria, quando se diz: armemos ciladas aos justos, sua presença nos incomoda. Ora, a presença de Jesus veio notadamente incomodar não apenas aos religiosos do seu tempo, aos judeus, veio incomodar sobretudo ao mal, a Satanás e a seus demônios. A presença dos justos nos incomoda. Armemos ciladas. Geralmente, quando aparece alguém que é muito reto, que é uma pessoa bondosa, que se compromete em fazer o bem, que é solidário, essa pessoa também não é amada, não é uma unanimidade. Outras pessoas têm inveja, outras criticam e dizem: quer ser o santinho? Quer ser o melhor entre todos? Olha aí, ninguém é aceito. Por isso, o justo, ou aos justos, são armadas ciladas, como fizeram também com o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma referência ao capítulo 7º do livro do profeta Daniel. Daniel, o profeta, ali ele diz que o Filho do Homem vem exatamente para salvar o homem perdido pelo pecado, o homem que está marcado pelo fracasso, pelo erro, pela fragilidade. Os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. O nosso medo é porque Jesus inverte. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja aquele que serve. Há uma inversão, não existe aqui uma perversão. Pelo contrário, existe uma inversão de valores. E aqui a gente pode notar que realmente para o mundo os últimos são os atrasados. Primeiro mesmo é quem passa em primeiro lugar no concurso, é quem passa primeiro lugar em Enem. Primeiro mesmo é quem passa a perna nos outros e se dá bem e leva vantagem. E Jesus faz essa inversão. E enquanto caminhavam, aqui nós falávamos ao início do nosso programa e da nossa reflexão a respeito do caminho, o caminho geográfico e o caminho histórico, agora se passa ao caminho histórico, ou teológico. Os discípulos discutiam pelo caminho quem era o maior. É sempre assim, queridos irmãos. A gente se perde em tolas discussões, ou como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, em muita conversa fiada. Opiniões sobre tudo, opiniões sobre a igreja, sobre a vida dos outros, opinião sobre televisão, opinião sobre política, então, nem se fala. Todos são doutores, todos têm, agora mesmo com a internet, a capacidade de dar suas opiniões sobre vários assuntos e sobre a vida das pessoas. Não compreendemos ainda as palavras do Mestre. Temos medo de perguntar exatamente porque ele inverte, ele subverte. E o que é que nós discutimos pelo caminho? Quem é o primeiro? Discutimos a vaidade. Não discutimos quem vai ser o primeiro a servir. Quem é que vai primeiro no hospital dar assistência a um doente? Não, mas se for o primeiro para estar lá numa inauguração recebendo aplausos, então todos já disputam. Por isso que na segunda leitura, São Tiago vai exatamente falar sobre a causa de todas as desordens, dizendo: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. De fato, a inveja é um dos mais perniciosos
vícios ou pecados que o ser humano possui. Nos coloca para baixo quando a gente se compara. Por que fulano está em primeiro lugar? Por que fulano foi eleito e eu não? A inveja nos coloca tristes quando a gente se compara com a vida alheia. Por que Beltrano possui isto e eu não possuo? Então, cada vez que a gente se compara por inveja com outra pessoa, a gente sempre se entristece e fica infeliz. Já notaram que é mais fácil ter compaixão com quem sofre do que se alegrar com quem está feliz? Exatamente porque a felicidade do outro muitas vezes nos causa inveja, nos causa a vontade de estar ali naquele lugar. O Papa Francisco, interna corporis ecclesiae, isto é, dentro da própria igreja, o Papa Francisco tem criticado muito o carreirismo. E vejam quantas pessoas dentro da igreja querem o primeiro lugar. Quantos clérigos, sobretudo os bispos, cabem muito a passagem do Evangelho de outro texto que diz: gostam dos primeiros lugares, usam largos filactérios. Quem é que não quer ser presidente, vice-presidente? Quem não deseja ser um purpurado? E eu acho muito engraçado que geralmente as pessoas que chegam ao topo de uma carreira combatem o carreirismo. E como é que chegaram lá? Foi apenas servindo? Bem, se foi apenas servindo, ótimo, parabéns. Mas poder, vaidade, tudo isso não nos aproxima de Cristo. O que nos aproxima de Cristo, sim, é servir ao outro com humildade, com discrição. Por isso que ao final do texto do Evangelho, Jesus coloca uma criança no centro. Primeiro a abraça, que não era uma tarefa masculina. Abraçar criança, cuidar da criança, proteger a criança era tarefa da mulher, da mãe. Mas um homem abraçar uma criança já é inédito. Jesus abraça a criança, coloca-a no centro, isto é, como modelo para dizer: o modelo da nossa vida deve ser da criança que confia, da criança que depende. Criança não pensa em boleto, não pensa em cartão de crédito, nas contas a pagar, nas contas a receber. Criança confia no pai e na mãe. E é essa ingenuidade, essa inocência que Jesus quer para nós. Não que sejamos desleixados com os nossos compromissos financeiros, mas que nós confiemos, antes de tudo, em Deus. A criança ali no centro significa a total dependência de Deus, a grande e extrema confiança no Pai. Por isso termino com o salmista, no Salmo 53, que dizia: é o Senhor que sustenta a minha vida. E de fato, verdadeiramente nós devemos ter essa confiança e essa dependência nos momentos de cruzes, de dor, de dificuldades, de enfermidades. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Diga isso quando você estiver mais sofrendo, mas diga também agora, para que agora você possa cada vez mais se fortalecer, se robustecer nessa certeza, nesta confiança. É o Senhor que sustenta a minha vida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Voltamos com o programa De Todo o Coração e o Padre Adriano Davi vai nos falar sobre Maria no calendário litúrgico. Um bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês que todos os sábados nos acompanham no nosso programa De Todo o Coração. Esse é o nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, momento que a gente pensa, reflete um pouco sobre o dinamismo litúrgico, sobre as celebrações, sobre a Eucaristia e os demais sacramentos. Nesses dois últimos programas, a gente tem conversado sobre o culto a Nossa Senhora
na igreja, na liturgia. E neste sábado, gostaria de estender mais um pouco a nossa conversa sobre esta presença, esse ícone da igreja, esse ícone de fé, de caridade que é Nossa Senhora na nossa vida, na vida da igreja, na vida de todos nós. Relembrando o que a gente já conversou, é importante sempre dizer que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, está dentro da celebração do ano litúrgico da igreja. Nós colocamos Nossa Senhora dentro do ano litúrgico pela sua íntima relação com Jesus. Como vai dizer a instrução geral do Missal Romano, a Virgem Maria unida por um laço indissolúvel à obra salutar do seu Filho. Então, porque ela está unida ao Cristo, ao mistério da Páscoa do Cristo, desde a sua concepção até a sua morte e ressurreição em Pentecostes, Maria que viu a igreja nascer, Maria que estava em oração junto com a igreja, nós celebramos, nós colocamos Nossa Senhora dentro deste ciclo litúrgico. Mas sem esquecer que tudo dela é relativo a Cristo. Tudo depende dele, tudo depende de Cristo. Cristo é o centro. Cristo é justamente o que nós celebramos durante todo o ano litúrgico e inserimos a memória de Nossa Senhora. Nesse nosso programa, eu gostaria de falar um pouco para você sobre a Marialis Cultus, culto a Maria, do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, logo depois do Concílio Vaticano II, precisa esclarecer um pouco sobre as mudanças que tiveram, sobre a devoção, sobre a piedade, sobre o culto a Nossa Senhora. E escreve esta carta, Marialis Cultus, justamente para falar sobre o culto a Nossa Senhora, o culto a Maria. E ele começa justamente dizendo que o melhor lugar para celebrar Nossa Senhora, para celebrar a Virgem Maria, é o Advento. Prova esta que no tempo do Advento nós celebramos a Imaculada Conceição, nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 12 de dezembro, e nós celebramos Nossa Senhora do Ó, no período de 17 a 24 de dezembro, com as antífonas do Ó. Então, essas três celebrações marianas estão próprias dentro do tempo do Advento, porque com Maria a gente é convidado a esperar, a gerar, a aguardar a salvação de Jesus. E o Papa continua dizendo justamente do calendário litúrgico dedicado a Nossa Senhora. Se nós celebramos a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro, nós celebramos a Mãe de Deus no dia 1º de janeiro, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora 15 de agosto, e assim a gente vai contemplando os dogmas marianos dentro deste ano litúrgico. 25 de março, a Anunciação, 2 de fevereiro, a Apresentação, fora as outras festas, vamos dizer assim, territoriais, fora as outras festas de um povo, de devoção, como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário, agora em outubro, Nossa Senhora do Carmelo. Então, vários títulos que vão enriquecendo este ano litúrgico e vão dando a oportunidade, justamente do povo de Deus, de celebrar Nossa Senhora. O calendário romano coloca também, e aqui vale a pena dizer, a memória de Nossa Senhora no sábado, Santa Maria em sábado, onde a gente todos os sábados, pela manhã, pode celebrar esta memória de Nossa Senhora, esta memória de Maria na igreja. Justamente para recordar a gente, ela é ícone daquilo que nós devemos ser. Uma curiosidade para você que me assiste, nas igrejas orientais, quase todas elas, na iconoclaste tem o ícone de Nossa Senhora, mas na sua grande maioria, a cúpula da igreja ou na parte de trás do presbitério tem um grande ícone de Nossa Senhora, o grande rosto da Virgem Maria pintado na parede, justamente para lembrar que ela é a imagem da igreja, justamente para lembrar que ela é aquela imagem do que a igreja deve ser. Uma igreja pronta a dizer sim, fiel na fé, fiel na caridade, fiel nessa união com Jesus, o Filho de Maria. Um bom sábado para você, uma boa celebração da Eucaristia neste domingo.
sempre recorde, cada vez que nós celebramos Nossa Senhora, cada vez que nós, na liturgia, na ação sagrada, celebramos a Virgem Maria, é porque queremos escutar dela primeiramente o mandato: fazei tudo o que ele vos disser. E depois, olhando para Nossa Senhora, dizer: é assim que nós devemos ser. Ela se torna ícone e modelo da igreja de todos nós. Uma igreja de fé, uma igreja caridosa e uma igreja unida ao Filho dela, que é Jesus. Bom sábado, Deus te abençoe a tua casa e a tua família. Está chegando também o Padre Aloísio Ricardo, refletindo com mais um salmo, a oração do povo da Antiga Aliança, que nos ajuda também a rezar, a louvar e a suplicar a Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos no programa De Todo o Coração, com você, com Dom José Rui, com o Padre Adriano. Estamos juntos, na oração e com o coração aberto para tornar a nossa alma comunicadora dos desejos mais profundos do nosso coração, que é o céu, que é a eternidade. Com o Salmo 142, nós iremos rezar hoje. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor. Exponho diante dele as minhas queixas. Dou-lhe a conhecer a minha angústia. Quando me falta o ânimo, tu conheces o meu caminho. Mas no caminho que eu trilhava, esconderam-me uma armadilha contra mim. Olha à minha volta e vê, não há quem se interesse por mim. Não tenho onde me refugiar, não há quem cuide de mim. Clamo por ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos vivos. Presta atenção aos meus lamentos, porque estou sem forças. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira-me desta prisão e darei graças ao teu nome. Os justos hão de rodear-me, porque fostes bondoso para comigo. Que linda oração essa do salmista, que ele fala e reconhece que sofre perseguições, que sofre algumas retaliações, mas ele sabe com quem pode contar. E ele expressa que pode contar com o Senhor, e por isso diz, eu grito, eu clamo em alta voz ao Senhor. Em alta voz eu suplico ao Senhor e exponho diante dele as suas queixas. Quantas vezes a gente expõe as nossas queixas diante das pessoas, ou diante da nossa família, ou diante de um amigo, ou diante das redes sociais, mas esquecemos de colocar nossas queixas diante de Deus. Meu irmão, um segredo muito importante e especial. Quem põe suas queixas diante de Deus encontrará consolação e paz. Por isso o salmista diz, dou-lhe a conhecer a minha angústia. Quem conhece a sua angústia? O que está lhe angustiando? Quem pode conhecer o que lhe torna angustiado? Não há outro a quem você pode dar a conhecer sua angústia senão Deus. Sim, Deus sabe e pode te dar a consolação em meio a essa angústia. E quando lhe falta ânimo, quando lhe falta esse impulso de vida, desanimado significa sem alma. Quando lhe falta a alma, a quem você recorre? É tão bom quando podemos recorrer a um amigo no dia da angústia, no dia do desânimo, no dia das nossas queixas, das nossas reclamações, e poder sentar e ali desabafar e poder dizer, olhe, me aconteceu isso, não estou bem,
Ou eu esperava de uma forma, foi de outra, ou não esperava que me acontecesse tal coisa. E depois de partilhar alguns momentos, você perceber que você foi acolhido. Perceber que aquele amigo te escutou e o fato de você falar já lhe ajudou a reorganizar o seu coração, reorganizar sua alma, reorganizar seus pensamentos. E às vezes até ali desperta um breve momento a sua atenção, escutando talvez um conselho, escutando talvez o amigo lhe dar uma palavra que pode nortear seu caminho. Talvez ele possa ter lhe dito: se você continuar por esse caminho, você está trilhando um caminho mau, um caminho errado. É tão bom poder escutar. Por isso o salmista nos ajuda a nos voltarmos para Deus, poder dizer a Ele tudo. O que te desanima, o que te angustia, quais são tuas queixas, e Ele poder te mostrar que talvez aquele caminho que você insistia tanto em percorrer iria lhe levar para um caminho errado. E aí, quando nossos olhos se abrem, a gente enxerga que poderíamos percorrer um caminho até interessante, mas não um caminho de Deus. Em algum momento, meus irmãos, o salmista deixa transparecer, e também em nossa vida acontece, aonde a gente vai se refugiar? Aonde vamos encontrar a proteção, o apoio, vamos encontrar a segurança? Não há quem cuide de mim, ele dizia. Olhe, certamente Deus cuida de você. E nos momentos em que você se sente descuidado, Ele está cuidando. Ele cuida de você. No leito de um hospital, naquele momento cruel, naquela notícia triste, Deus está cuidando de você. Deus cuida de ti. Quando aquela pessoa que você amava se foi, Deus cuida de você. Deus cuida de você quando você diz: e agora eu vou ficar só. Não, Ele cuida de você e está com você. Deus cuida de nós também naqueles momentos felizes, naqueles momentos em que escutamos boas notícias, Ele está cuidando. Por isso podemos clamar por Ele e dizer: Tu és o meu refúgio, a minha herança, Tu és a minha proteção, eu estou contigo e contigo eu posso ser forte. Ele convida à oração hoje, exatamente percebendo como Deus tem cuidado de você, como o Senhor tem lhe dado a atenção para escutar suas queixas, suas angústias, para escutar também o seu desânimo, lhe ajudar. Dai-nos a graça, Senhor, de perceber os Teus cuidados e de vivermos na Tua presença com o coração em paz. Deus abençoe você. Encerramos assim o nosso programa de todo o coração. E eu quero desejar, augurar a você, a toda a sua família, muitas bênçãos de saúde, de paz e de alegria. Mas quero também que você faça um compromisso. Tome o salmo deste 25º domingo do tempo comum, o Salmo 53, o refrão, e faça dele uma oração durante toda a semana. Reze quando você lembrar, em qualquer circunstância do dia, sem que ninguém perceba, a oração mental, a oração da mente, e reze essa jaculatória. É o Senhor que sustenta a minha vida. Um grande abraço fraterno, muitas bênçãos, um abençoado final de semana e até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS.
Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.